Sopra, Senhor. Sopla tu viento aquí, viento profético. Fluye tu río, mueve tus aguas. Fluye tu río aquí. Amém. Aleluia. Estamos ao vivo. Aleluia. Amém. Estamos ao vivo. E uma batalha muito grande para estar ao vivo novamente. Depois de quase um ano, mais de ano, sem uma live. E estamos aqui hoje, depois de muito tempo, buscando a presença do Senhor, para estar de volta, porque ficamos num lugar que a internet não conectava direito. E, enfim, quero começar orando, porque é algo muito tremendo que vamos falar. E eu preciso muito da unção do Senhor. Todos nós precisamos, todos os dias, da unção do Senhor. Mas hoje, mais do que nunca, porque é algo muito sério que vamos falar. Senhor, mais uma vez em Tua presença, conectado a milhares de pessoas que estão conosco nesse momento, para ouvir a Tua voz, ouvir o Seu compartilhar, o Seu querer e o Seu efetuar. Clamamos a Ti, Senhor, soberano, ó Eterno, que tens falado nos quatro cantos da terra de diversas maneiras, através do tempo, através das coisas que tu mesmo criastes, do vento, das águas, das estrelas, do sol, da lua. Tens falado aos seus profetas, aos seus santos, aos seus ungidos, a crianças, a adolescentes, a jovens, a velhos, como a tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e que os filhos, as servas, os servos profetizariam, as casas se encheriam do seu poder, que o seu poder não ficaria parado sobre uma pessoa, sobre alguém que detém um manto, uma placa eclesiástica, um título, mas que tu encherias todas as casas com o teu poder, que cada homem, que cada mulher profetizariam, falariam sua palavra, seriam sacerdotes, e que as casas se tornariam igrejas vivas do Senhor na terra. Por isso, colocamos essa live diante do Senhor, para transmitir o que tu tens nos falado, nos mostrado, para que teu povo, mais uma vez, através de mais um instrumento, porque são muitos os que o Senhor está usando, para a sua glória e para a sua honra, manifesta-te, ó Espírito Santo, através dessa live. E eu preciso de ti, mais do que nunca na minha vida, para transmitir em temor e tremor aquilo que tu tens dado, Senhor. Alcança o coração de cada um, que seja terra fértil nesse dia, para que acolha a semente que tu estás lançando, Senhor, para a sua glória e para a sua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, no dia 1º de novembro, aliás, no dia 31 de outubro, começou
o Senhor a falar comigo aqui dentro dessa casa. Eu estou em Ilhabela, São Paulo, já há 3 anos, e afastada do ministério de oração, assim, manifestando a cidade, 21 anos, que o Senhor, alguns me conhecem daquela época da Rede Nacional de Intercessão, quando o Senhor nos disse que Ele ia me levar para estar separada, que Ele iria me ensinar a orar. Pensa, uma líder de oração, dirigindo um trabalho de oração, muito levada nos 4 cantos da terra. E o Senhor me disse que me levaria, mas não me falaria se era por um dia, por uma semana, por um mês ou por um ano. E se passaram 21 anos. O ano passado eu comecei a fazer algumas lives, depois parei por alguns... Voltamos. Vocês estão vendo a batalha que é trabalhar com Deus. A internet estava maravilhosa e hoje, exatamente hoje, ela fica por 3 minutos, 4 minutos e sai. Mas eu quero que vocês estejam orando, eu peço, em nome de Jesus, que vocês estejam orando, porque realmente precisamos de estar transmitindo a palavra do Senhor aqui. Estejam orando, é batalha. Vocês não imaginam de sexta-feira para cá que eu postei que estaria contando essa visão, quantas coisas aconteceram. Bom, mas enfim, não quero dar ibope para o inimigo. Quem está conosco é maior do que o que está no mundo. Amados, então no dia 30, 31 de outubro, o Senhor me disse algo. Elizabeth, está na hora de voltar e ativar o Ministério de Oração em Goiânia, para algo que eu vou fazer. E eu disse, Senhor, mas como voltar? De que maneira? Não é? As coisas mudaram tanto. E o Senhor disse, não te levarei por nenhum caminho velho já trilhado por pés humanos, mas te levarei pela estrada real da entrega absoluta. Confia em mim. E é do meu jeito, nada do que passou vai ser feito. Eu faço tudo novo, tudo repaginado. Confia no meu espírito. E eu estive esses 2 dias em oração. E no dia 1º de novembro, por que eu estou dando esse relatório? Para vocês entenderem como Deus trabalha. E eu vou contar a visão. No dia 1º de novembro, eu recebi uma ligação de uma irmã do Espírito Santo. Ela é brasileira. Serviu o Senhor há alguns anos na casa de oração em Israel, de um amigo que eu conheci em 99, Tom Hess, quando eu estive em Jerusalém. Não a conheço. E ela disse, Elizabeth, eu tenho algo da parte do Senhor para falar com você. Amados, isso era 3 horas da tarde. E a ligação durou até 9h30 da noite. E aí você vai dizer, o que vocês conversaram durante todo esse tempo? Ela entregando o recado de como o Senhor me queria de volta em Goiânia. E o que tinha acontecido no Espírito esses anos todos. O que o diabo tem feito para destruir a igreja de Goiânia. O que o inimigo tem feito para destruir os focos de oração, porque são poucos que estão orando. E nós ficamos até 9h30 da noite, orando, sendo ministrada, ela ministrava, eu ministrava, e passaram-se essas horas todinha, de 3 da tarde às 9h30. Isso era uma segunda-feira. Voltamos. Será uma batalha, mas eu entregarei esse recado. E na terça-feira eu recebi uma chamada de Londres me convidando. E aquela irmã no dia anterior disse, Deus abre as portas das nações novamente. E aquela irmã estava me convidando para um congresso. Ela o nome do congresso. E ela disse, deixa o leão rugir. Porque olha a palavra que o Senhor tinha me dado. Rugiu o leão, quem não temerá?
falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Amós 3:8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? E aqui, amados, o Senhor estava falando comigo que ele viria agora como um leão rugindo para despertar o seu povo, porque ele tem falado através de epidemias, através de vulcões explodindo, através de tempestades, e o povo não desperta. Passou na terça, quarta, quinta-feira, às 11 horas da manhã, um apóstolo ligou. E o Senhor disse que na época da oração havia um portal tão grande de oração que era como uma escada, que descia e subia aos céus, como na época como a visão que Jacó teve. E quando ele... Aleluia! Vou tentar os dados móveis para ficar melhor. E quando aquele apóstolo estava me falando sobre a visão que aquele outro apóstolo dos Estados Unidos tinha tido sobre Goiânia, era mais ou menos 11h30 da manhã para o meio-dia. E de repente, hoje eu entendo aquela palavra dos profetas que diz: e a mão do Senhor me tomou e eu fui levado para tal lugar. Hoje eu entendo essa experiência. Irmãos, enquanto eu falava com o apóstolo, as paredes da minha casa sumiram e eu fui trasladada, literalmente, para a Praça Tamandaré, em Goiânia. E ali na Praça Tamandaré, eu estava do lado de cima, onde tem a Feira da Lua, quase de frente a um supermercado que tem lá, e de repente eu senti o chão tremendo, debaixo dos pés. Eu estava literalmente naquele lugar. A gente não sabe explicar como se dá a visão e as coisas no reino espiritual. Eu não sei explicar. Eu fui trasladada da minha casa e o apóstolo estava no telefone, conversando comigo. E eu disse: apóstolo, eu estou tendo uma visão. E ele começou a falar em línguas do outro lado. Eu disse: espera aí que eu estou tendo uma visão aberta. Eu estava com os olhos abertos, falando com uma pessoa, e eu fui trasladada para Goiânia. E ali, de repente, houve uma explosão. De frente ao supermercado Pão de Açúcar. E aquela explosão abriu o asfalto. E eu vi aquele cogumelo subindo, como você vê nos filmes, ou alguma coisa sobre a bomba atômica no Japão, e houve aquela explosão, e ficou aquele cogumelo gigante sobre a cidade de Goiânia. E ele tinha, assim, duas camadas. Embaixo era negro, e em cima, dourado, avermelhado, rosa, e era fogo puro na parte de cima. Embaixo, negro, e em cima estava aquela glória, era uma glória. E eu, de repente, via com os olhos e comecei a ouvir. Eu não sei explicar se eu ouvia com esses ouvidos ou se eu ouvia com todo o meu ser. Eu não sei explicar aos irmãos. Eu estava totalmente tomada da glória de Deus. Eu não ouvia mais o apóstolo. Eu sei que ele ficou na linha, porque depois conversamos, né? Depois da visão. Ele continuou falando línguas e eu aqui vendo aquilo tudo, vivendo, experimentando, ouvindo. E o Senhor disse assim: avisa meu povo que eu estou vindo a Goiânia. Com juízo e com glória. Juízo. E ele começou a dizer: juízo para os cantores, que eu coloquei o meu dom sobre a voz deles para me dar louvor e me dar glória. Isso era dia 4 de novembro, meio-dia, que o apóstolo ligou, eram as 11h30,
nós ficamos conversando, era mais ou menos meio-dia. E o Senhor disse, eu estou vindo a Goiânia. E quando ele falou isso, é como se eu estivesse desfalecendo todinha. Porque eu sentia e experimentava o que ele queria falar. E ele disse, eu virei sobre os músicos, que eu coloquei o meu dom. Coloquei a música dentro deles. E eles entregaram para ser usado para Satanás. E eu matarei a Vasti. Essa foi a palavra. E eu matarei a Vasti, que tem impregnado o meu povo de falsos cânticos e que tem contaminado o meu povo e a minha casa. E naquela hora eu pensava nos músicos da casa do Senhor. Nos músicos eu pensava. E eu sentia um gelo por dentro no meu estômago, no meu peito, na minha carne. Eu não sei explicar o gelo que eu sentia, porque era juízo de Deus vindo. E ele dizia, eu matarei a Vasti, essa igreja contaminada, que tem me desonrado na terra. E levantarei a minha Esther para a minha glória. E eu fiquei estremecida e pensava, meu Deus, os cantores estão correndo risco. Mas o Senhor não parou. E ele disse, e virei sobre os falsos profetas, que têm contaminado a minha casa. E esses falsos profetas têm trazido falsas doutrinas sobre o meu povo. E o meu povo é como se estivesse comendo lixo. E eu via reuniões pequenas, e a maioria eram mulheres. Haviam poucos homens profetizando, mas a maioria eram mulheres profetizando mentiras. Elas diziam, assim diz o Senhor, eu estou vendo um carro, eu estou vendo uma chave, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. E o Senhor dizia, tornaram-se sinagogas de Satanás. E tem feito enganar o meu povo. O Senhor dizia. E elas têm feito errar o meu povo. Se tornaram pitons e pitonisas na minha casa. E a minha espada virá sobre eles. Minha espada de juízo. Irmãos, e eu via mas eram muitas, mas muitas mulheres em cima de montes, dentro de casas chiques, dentro de casas, em pequenos templos, e elas achando que estavam profetizando no nome do Senhor, mas eram adivinhações, não eram palavras saídas do trono de Hashem, não eram palavras saídas do trono do nosso eterno Deus, mas eram palavras maquinadas na mente, eram palavras que elas haviam inventado. Não eram palavras que o Senhor tinha dado e colocado no coração delas. Eram palavras inventadas para massagear o ego das pessoas. E o Senhor dizia, eu virei sobre esses falsos profetas e essas falsas profetisas que têm feito enganar o meu povo. E virei, quando eu achei que eu estava vendo aquelas coisas todas no meio de profetas. E ele disse, e eu virei sobre a liderança dessa cidade. E ele disse, sobre toda a liderança. Não estava especificado só diácono, presbítero. Haviam apóstolos. Haviam pessoas de patentes eclesiásticas grandes e o juízo de Deus vinha sobre eles. E eu estou falando isso aqui hoje. Vocês viram que eu coloquei lá, juízo, visão, juízo e glória. Hoje eu estou trazendo esse despertar, mas eu terei que entregar o recado na íntegra aos cantores, aos profetas, tudo que o Senhor te falou. Eu estou aqui, amados, com um caderno lotado da visão que o Senhor falou, do que ele fará aos falsos profetas,
as falsas profetisas que entram nas casas de pessoas, principalmente pessoas abastadas e ricas, colocando falsas palavras nos ouvidos, massageando o ego, em troca de sapato, de bolsa, de roupas, e dizendo: o Senhor vai te dar um carro, o Senhor vai restaurar o casamento, o Senhor vai estar fazendo isso, e era tudo engano e mentira. Projetando 2022, era mentira. Projetando isso, mentira. E o Senhor me mostrava as falsas festas feitas na casa dele em nome de congressos para crescimentos. E era tudo engano e mentira. Era tudo engano e mentira. E havia uma confusão nas igrejas. E os líderes, o Senhor me disse: olha, em Ezequiel 33, 21, diz: ferida está a cidade. O Senhor me disse, quero até ler essa palavra aqui, Ezequiel 33, depois nós vamos estudar o que o Senhor tem falado. Ezequiel 33, 21, a parte B, que diz o seguinte: ferida está, e sucedeu que no ano do 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: ferida está a cidade. E quando o Senhor disse isso, ele começou a especificar para mim as feridas que haviam em Goiânia. Amados, durante anos nós temos ferido a noiva de Cristo. E o Senhor usou palavras fortes. E esses próximos dias, eu quero entregar na íntegra. Porque no versículo 22 de Ezequiel 33 diz: e a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde. E abriu-se a minha boca e eu não pude mais ficar em silêncio. 21 anos em silêncio. E agora abriu-se a minha boca pelo Senhor e eu não posso ficar em silêncio. Não estou aqui com o dedo acusando como se a minha vida tivesse uma auréola de santidade e que eu posso ficar acusando. Não, irmãos, eu não estou acusando, eu estou estendendo a mão e dizendo: irmãos, levante-se porque o juízo está vindo. Eu não estou acusando, não estou apontando, não estou dizendo nomes. Eu estou dizendo que o Senhor me disse: ferida está a cidade. E o Senhor foi me mostrando as feridas que se abriu em Goiânia, na igreja em Goiânia. E eu via a noiva com trajes rasgados embaixo, um vestido quase que de pano de saco, aqueles panos brancos, mas a barra estava rasgada, a espada daquela jovem baixada, os cabelos dela grande e os cabelos bagunçados, e o Senhor disse: esse é o retrato da minha igreja em Goiânia. É como a minha igreja tem sido tratada. Minha igreja tem sido violentada, estuprada por uma liderança que perdeu o juízo, perdeu-se pelo caminho, perdeu o temor. Hoje, as igrejas se tornaram empresas. Não estou generalizando, há muitos homens sérios na cidade, mas a maioria de igrejas que têm se levantado, principalmente novas, o Senhor disse que eram apenas lugares de ganhar dinheiro, que muitas pessoas são frustradas no comércio, ou frustrada de alguma maneira, e viram na igreja um meio de ganhar dinheiro. Então, a igreja hoje está desacreditada, violentada, machucada, ferida. E o Senhor me diz: essa é uma das feridas. Ferida está a cidade. Anote isso aí. Ezequiel 33, versículo 21, a parte B do versículo. Ferida está a cidade.
E o Senhor diz: levantam-se projetos, associações de pastores, não sei quantas, deveria ter uma, mas cada pessoa que quer ser presidente de um lugar vai levantando novas associações, porque ninguém quer a liderança de uma pessoa. Cada um quer ser líder em alguma parte, cada um quer ter o respeito, quer ter uma patente, quer ter um pódio, quer ter uma cadeira que o eleve. E nós estamos ferindo a noiva de Jesus Cristo. E o Senhor diz: como conquistarão uma cidade se não foram conquistados por mim? E, amados, eu podia ver os conchavos dentro de gabinete pastoral, sabe, conchavos políticos. Nós não teremos autoridade na política se o Senhor não tiver autoridade sobre a nossa vida. E isso tudo estava incluído naquela visão. Como conquistarão a cidade se não foram conquistados por mim? A mentira, o engano. E eu quero fazer novas lives durante essa semana. A primeira, na quarta-feira, com os cantores. Depois, com os profetas. E na próxima, com a liderança, de acordo com o que o Senhor foi mostrando. Hoje, eu quero deixar esse pano de fundo do que o Senhor me mostrou naquele dia. E eu tenho essa testemunha desse apóstolo que estava comigo ao vivo, quando eu tive essa visão. E eu estremecia de medo pelos profetas, entre aspas, que a maioria hoje tem que ajoelhar e falar: Senhor, passa a minha vida em revista. E o Senhor dizia: quase todos que têm se levantado ultimamente, sem ter passado pela escola do Espírito, as obras são palha, feno e madeira, e serão queimados diante de mim, porque meus olhos são chamas de fogo. Amados, Deus não está brincando, nunca brincou. Sabe? E quando eu vi a espada do Senhor vindo sobre a liderança de Goiânia, eu estremeci. Porque muitos serão expostos. Uma CPI espiritual passará pela a parte financeira de muitas igrejas. Muitas igrejas ficarão envergonhadas, muitos líderes ficarão envergonhados. Muitas igrejas fecharão. Muitas igrejas já perderam a autoridade. Muitos membros feridos nas casas. E eu percebia que Deus levantaria muitas igrejas dentro das casas, milhares. E o Senhor diz que seriam pequenos focos, pequenos mananciais de águas vivas que sairiam, e eu vi aqueles pequenos mananciais brotando, correndo e viravam um rio e lavava Goiânia. E o nome Goiânia quer dizer lugar de muitas águas. E quando o Senhor foi me mostrando as feridas que há, eu estou falando Goiânia, claro que o Senhor vai tratar com o Brasil. Eu estou falando porque sou intercessora. Quantos anos em Goiânia? Mesmo que eu fui trasladada para um sítio, para estar ali vivendo esse aquartelamento durante esses 21 anos, sempre na presença do Senhor, vive o Senhor em cuja presença vivo. E eu quero dizer aos irmãos, o Senhor está vindo sobre nós. E no outro dia, quando terminou aquela visão, eu estava chorando, o apóstolo do outro lado chorando, e eu contei a visão a ele. E ele disse: abriu-se um portal novamente sobre essa cidade. Amados, vocês não têm noção de lá para cá como tem sido a nossa vida. Prostrado, em choro profundo diante do Senhor e recebendo a palavra para dar para Goiânia. Hoje eu estou apenas chamando a atenção de vocês. Mas quarta-feira eu quero estar falando aos cantores que têm se contaminado, virado cisternas rotas, esgoto vivo de Satanás. E no outro dia,
Infelizmente foi a morte daquela cantora de Goiânia. No outro dia, o meu marido tinha escutado eu conversando com o apóstolo e eu disse: haverá um juízo sobre os cantores. E no outro dia, eu estava conversando com minha nora em oração e ele entrou correndo e disse: liga a televisão, porque ele sabe que aqui na nossa casa, raríssimas vezes, só no jornal ligamos a televisão. E ele entrou correndo e disse: liga aí para você ver o que aconteceu. E falou da morte da cantora e eles estavam naquele momento tirando o corpo dela do avião. E eu fiquei petrificada, porque o dia antes ele disse: vou executar juízo sobre aqueles que eu tenho colocado o dom da música para minha adoração e tem pervertido e colocado ao serviço de Satanás. Não estou aqui levantando polêmica, não estou aqui julgando a cantora, não estou aqui colocando ela no inferno ou no céu, não tenho autoridade para isso. Eu estou transmitindo o que eu vi. O que eu vi. Ah, por que você demorou esse tempo todo para contar? Porque, amados, eu aprendi uma coisa nesses anos separada com Cristo em Deus. Que a gente se move conforme a música do Senhor. Conforme a nuvem do Senhor, conforme o agir do trono do Senhor. Vocês estão entendendo? E hoje que o Senhor está permitindo eu contar isso aqui, hoje, esse tempo todinho, e eu comecei a perguntar: Senhor, por que a Praça Tamandaré? O que aconteceu na Praça Tamandaré? Nós temos outras praças principais na nossa cidade, Praça Cívica, Praça da Bíblia, Praça do Trabalhador, há tantas praças, Praça do Cruzeiro. E eu não entendia. Uns 10 dias depois, eu prostrada em oração, e começou um monte de pessoas que estavam desconectadas de mim há anos, começaram a ligar novamente de outros países. Intercessores antigos começaram a ligar do nada, dizendo que tiveram sonhos, tiveram revelações, tiveram, sabe, um mover de Deus novo dentro deles. E eu comecei a orar. Que dia voltar para Goiânia? Como voltar? O que fazer? Porque eu não movo mais, meus irmãos. O Senhor me deu uma revelação, eu saio correndo. De maneira nenhuma. Eu estou pelando de medo de pisar nessa cidade novamente. Porque eu sei o que virá sobre ela. Vocês estão entendendo? E o Senhor me disse, num dia de manhã em oração: você quer saber por que a Praça Tamandaré? E eu acho lindo em Deus que muitas vezes Ele não te responde na hora. Porque eu acho que Ele quer muitas vezes a nossa visita ao trono dEle. E eu disse: gostaria de saber. E ele disse: onde foi que eu te coloquei por 110 dias em oração? E eu lembrei, no final do ano passado, eu estive em Goiânia para fazer uma bateria de exames, passar meu aniversário, Natal, e fui diagnosticada que teria que fazer uma cirurgia. Então, meu marido voltou para São Paulo e eu fiquei para fazer um exame mais minucioso para ver a tal da cirurgia. E eu sei que meus netos oraram por mim: vovó, a senhora não vai passar por cirurgia. E, de repente, numa tarde, no sábado, eu estava hospedada na casa do meu filho. Meu filho entrou no quarto e disse: mamãe, arruma as coisas da senhora que eu tenho que levar a senhora para um hotel. Ana Lídia está com o coronavírus. E ele me catou, a minha nora já ficou trancada no quarto, mas e meus netos? E ele saiu arrastando eu e me levou para um hotel que fica de frente à Praça do Sol, no 15º andar, e a sacada do meu quarto, tudo que eu via era a Praça Tamandaré. E eu fiquei naquele lugar. 110 dias isolada de todo mundo. Meu marido em São Paulo, meu filho não podia ir onde eu estava. Os irmãos que estavam levando comida para mim e água pegaram o coronavírus. Eu fiquei sem contato com família, com amigos, com ninguém. As pessoas do hotel comprando coisas para mim e trazendo, e eu não podia sair.
porque estava lockdown. E, amados, e aquela pequena sacada de 1,5 m por 1 metro, era tudo que eu tinha. E de manhã, ao amanhecer, eu estava lá orando, virada para a Praça Tamandaré. Ao entardecer, que é quando eu faço minhas orações, minha ceia da comunhão com o Senhor, ao pôr do sol. E à meia-noite eu estava naquela sacada, orando por Goiânia, orando pela liderança de Goiânia e dizendo: Senhor, executa juízo sobre esses demônios que têm trazido sobre Goiânia uma frieza espiritual, uma mornidão espiritual. E eu fiquei ali 110 dias com as mãos estendidas e o Senhor disse: viu? Eu te plantei naquela torre de oração. 110 dias você bombardeou esse lugar. Daí de onde eu te coloquei, você bombardeou e os céus se abriram. E eu comecei a chorar e vi a importância de alguém se colocar na brecha perante o Senhor por uma cidade, dia e noite. Não eram 5 minutos, não eram 10 minutos, o dia todo. Eu via a praça, onde fica a Feira da Lua, e via o Pão de Açúcar, e foi onde eu vi a explosão da bomba, como se fosse uma bomba nuclear. Então, o que eu quero dizer a vocês? Que alguma coisa estrondosa virá sobre Goiânia. Que todos nós estamos debaixo do juízo. E ele dizia: virei com juízo sobre aqueles que têm brincado com o meu nome. E trarei glória sobre um remanescente fiel, que permaneceu com a tocha da oração, da intercessão e da santidade acesas. E ele disse: com esses que não se perderam pelo caminho, não se venderam, não negociaram sua unção, e permanecem firmes diante de mim, a esses eu virei com glória, e levantarei um povo novo, porque muitos antigos se corromperam pelo caminho. E antes eu quero dizer a liderança de Goiânia. É difícil entregar um recado de Deus, não é fácil. Porque às vezes a gente é muito julgado. Mas só que eu não me importo. Hoje eu sou uma mulher que o que as pessoas pensarem ao meu respeito, eu não me incomodo. O Senhor está comigo, isso me basta. E eu não preciso de púlpitos, porque eu não sou mulher de púlpito, eu sou mulher de altares. E tudo que eu preciso é de 1 metro quadrado para mim ajoelhar e nesse lugar vir altar. E o Senhor diz que levantaria esse povo que não estão buscando púlpitos, não estão buscando glória, mas que eles buscam levantar altares. E milhares de altares serão levantados em Goiânia. E assustará, mas muitos líderes. Há uma tropa de elite que está se levantando, que assustará a muitos. Há uma tropa de elite que não se contaminou, não se vendeu, porque a maioria da liderança hoje em Goiânia está corrompida no bolso financeiramente com políticos. É uma das feridas que o Senhor me mostrou e que nós vamos falar nas próximas lives. Porque hoje não vai dar tempo. Hoje eu estou apenas colocando um pano de fundo para chamar a atenção, e eu falo isso em temor e tremor. Quem me dera que essa palavra entrasse em cada líder, que quando terminasse essa live, entrasse para o seu quarto, se arrependesse dos pecados. E eu quero dizer, esse dinheiro que vocês têm mantido nos bolsos, financiados por políticos, isso vai virar algo tão terrível na casa de vocês, porque o Senhor disse: ai daquele que tem em suas casas bens mal adquiridos.
Muitos tetos ruirão. Muitas enfermidades terríveis virão sobre líderes. Por quê, amados? Porque se contaminaram com a capa babilônica que Acã pegou para destruir o exército do Senhor. Então, essas capas que estão guardadas dentro das suas casas, feitas em barganhas políticas, Deus vai passar o prumo na vida dos pastores, apóstolos, presbíteros, bispos. Eu estou dando esses títulos porque são aqueles que estão à frente das obras. Não se enganem. O Senhor encheu a sua medida. Sua taça está transbordando. E muitos líderes ficarão pasmos de ver o que Deus vai fazer. A espada do Senhor está desembainhada e ele não vai embainhá-la novamente. A espada do Senhor virá sobre essa cidade. E ele diz, a minha espada, olha, e ele diz, porque vocês cometeram abominações, porque vocês receberam presentes e receberam por meio de ti para se derramar sangue. Vocês usam lucros. Vocês tomaram lucros e usaste de avareza com o seu próximo, oprimindo, mas de mim se esquecesse, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos contra a tua avareza de que usaste por causa do teu sangue que houve no meio de ti. E o Senhor faz uma pergunta: estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos no dia que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, disse, e eu, o Senhor, o farei. Onde está isso? Ezequiel 22. Sabe, amados, esse dinheiro de usura, esse dinheiro de caixa 2, caixa 3, esse dinheiro que empresários dão para você gastar enviando para missionários, departamentos de assistência social, e você desviou, fez um caixa 2, porque era isso que eu via. E você usou o dinheiro que muitas ovelhas deram em sacrifício para bem pessoal. Isso vai virar fogo na sua vida. Liderança de Goiânia. Deus está rugindo sobre a nossa cidade. E antes que o Senhor comece o juízo, ele envia os profetas. E eu estou dizendo da minha parte que ele está me enviando, mas o Senhor já usou outras pessoas e estará usando. Eu não estou dizendo que eu sou a única que ele está falando. Crianças estão tendo sonhos, outras pessoas tiveram o mesmo sonho dessa bomba explodindo. E eu quero dizer à liderança de Goiânia: comece a orar, a se arrepender. Olha o que você fez do dinheiro da casa do Senhor, porque o maior juízo era sobre as finanças. E uma casa já não serve, tem que pegar outra. E pessoas usando carro de R$500 mil. Pastores andando em carros de R$500 mil, R$1 milhão. E a noiva machucada, de vestido de pano de saco, rasgado. E o Senhor disse: minha noiva tem sido violentada e eu virei. E o Senhor, antes de enviar o juízo, ele envia os profetas. Escutem, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, liderança de Goiânia, que eu conheço dezenas de líderes. Em nome de Jesus, ponha sua vida em ordem. Não é brinquedo. Não é a palavra de uma pessoa desvairada. Não é uma pessoa desconectada do mover de Deus. Eu estou aqui conectada no mover de Deus 24 horas. Vocês acham que eu sou uma mulher? Eu estou numa ilha. Vocês acham que eu vou a alguma praia? Fechada em um bangalô, orando 24 horas, conectada com o céu, nesse santuário aqui que o Senhor colocou. Orando por Goiânia. Eu não estou em Goiânia, mas Goiânia está em mim.
E deixa eu dizer a vocês, o juízo de Deus virá. E o Senhor disse assim, diz o Senhor Jeová: com sangue comeis e levantais os olhos para os vossos ídolos. E a maioria dos ministérios hoje viraram ídolos na vida de muitas pessoas. Há muita mentira. E sabe o que o Senhor disse? Que há vários principados em Goiânia. E isso eu digo a essa liderança. Mas há o espírito de Faraó dominando Goiânia e de Herodes, os Herodes modernos, que tem matado muitos bebês que querem nascer para serem usados para Deus. Há um espírito de empáfia, de glória humana. Hoje, os líderes são pequenos faraós que todo mundo tem que bater continência. E uma das coisas que o Senhor me disse, quando voltar, não bate continência para as mentiras que você sabe que existe nos bastidores. Não fique presa a ninguém, porque eu quero te usar e não quero que você esteja presa a nada e a ninguém. Porque o Senhor levantará outros profetas novos para envergonhar uma liderança que teve tudo nas mãos, mas se corrompeu com políticos, com o governo, corrompeu com o status. A maioria de liderança hoje usa Facebook e Instagram para postar suas mansões, para postar o que estão fazendo, mulheres postando coisas fúteis. O Senhor virá e arrancará muitas coroas que os homens estão usando na cabeça. Porque coroa não é para nós usarmos, é para nos representar no reino espiritual. E ele tirará de toda a cabeça essas coroas, porque coroa é para ser depositada nos pés do Senhor, não é para ficar desfilando e exibindo em fotos e exibindo diante de multidões. O Senhor está vindo com juízo sobre Goiânia. O Senhor trará juízo e glória sobre cantores. O Senhor trará juízo sobre falsos profetas. E quero dizer às amadas irmãs que há uma palavra especial a vocês. Tem misericórdia da sua vida, que é tabernáculo do Deus vivo e que tem sido contaminado com os lixos desse mundo. Você não está aqui para ficar postando suas fotos em Facebook e Instagram. Haverá um jejum de rede social. Porque eu desafio uma mulher passar um dia sem entrar em sua rede social e ver o que as amadas estão falando sobre as fotos mentirosas, cheias de filtro, que vocês têm colocado em rede social. Estaremos tratando disso nas próximas lives. Juízo e glória. Mas quero pedir à igreja que já esteja orando. Levante clamores. Levante cultos de arrependimento. Chega de cultozinhos baratos. Canta 3 musiquinhas, pula. Ninguém sabe quem é o Senhor. Pastores, ensine a igreja quem é o Senhor, que morreu para conquistar essa noiva. Nós não precisamos de mentores, nós não precisamos de coachings, nós precisamos de homens e mulheres embriagados pelo Espírito Santo. Nós precisamos de jovens que se lancem na presença do Senhor, de mulheres que se jogam na presença do Senhor, sem filtro. Eu estou aqui de cara lavada, sem filtro. Eu desafio você viver sem filtro. Eu desafio você postar sua cara lavada na sua rede social hoje e diga: essa sou eu. Tira os filtros da sua vida. Tira os filtros da sua vida. Mostre quem é você na verdade. Tira os filtros das suas fotos. Tira os filtros mentirosos que você tem colocado na sua vida para tentar enganar o povo que está ao seu redor. Mas deixa eu te dizer, você pode ter uma cara bonita, cheia de filtro,
nas redes sociais, mas o Senhor te conhece na sua intimidade. Ele sabe a feiura que é você na sua intimidade. Ele sabe a podridão, o mau cheiro que sai de você na sua intimidade. E o Senhor está nos chamando para nos arrependermos. Igreja de Goiânia, o Senhor está vindo sobre Goiânia com juízo e com glória. Falsos profetas e falsas profetisas, espírito de adivinhação, saiam desse espírito, passa a sua vida hoje diante do Senhor, porque o chacoalhar de Deus será grande, o terremoto vai ser grande. O terremoto, será grande, muitas pessoas tombarão, mas a igreja se levantará gloriosa, Vasti morrerá. E Esther se levantará nessa cidade, porque há um remanescente fiel que não se contaminou, não se vendeu, não negociou a sua unção. Ele levantará políticos segundo o seu coração. Ele levantará profetas segundo o seu coração. Ele levantará pastores, profetas, bispos segundo o seu coração. Ele levantará jovens segundo o seu coração. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento. Senhor, eu estou aqui entregando esse recado. Senhor, e é difícil. E é difícil. Porque o que o Senhor mostrou é terrível e é tremendo, e eu estarei entregando nas próximas lives, Senhor. Mas agora esses que ouviram, que entenderam seu recado, Senhor, lança agora a sua semente em terra fértil, que haja temor do Senhor, que o temor do Senhor passe agora nas casas, que o temor do Senhor passe agora onde as pessoas estão assistindo essa live, que o temor do Senhor passe agora dentro das igrejas, passe no coração de bispos, pastores, profetas, diáconos, diaconisas, Senhor, sobre toda a liderança do maior ao menor, porque não existe menor e maior diante de Ti. Há títulos que nós inventamos, mas, Senhor, todos estão diante de Ti, aquela bomba atômica, e continua, Senhor, aquela nuvem escura e a nuvem dourada em cima, mas primeiro haverá juízo, para depois haver glória. Haverá juízo sobre as nossas abominações, haverá juízo sobre os nossos falsos cânticos, haverá juízo sobre igrejas que têm sido apenas boates de entretenimento, massageando a carne. Haverá juízo, Senhor, sobre boates gospel com nome de igrejas. Haverá juízo sobre ajuntamentos proféticos mentirosos nos altos montes. Haverá, Senhor, execução de juízo da sua espada que foi desembainhada sobre mulheres mentirosas, falsas profetisas, pitonisas, que têm enganado o povo com mentiras, falsos sonhos, falsas visões, falsas palavras, fazendo errar o seu povo. Senhor, entra mesmo, despertando agora, levantando cada um para a sua glória. Senhor, no teu nome, eu coloco agora os cantores, e não só os que estão dentro da igreja, mas aqueles que um dia fizeram parte de alguma igreja e hoje cantam para o mundo. Cantam palavras, Senhor, malignas, cheias de sensualidade, são as músicas de Jezabel, de Atalia, de Salomé, de Herodias, para fazer errar o teu povo. Executa juízo sobre esses falsos espíritos que têm tomado a boca de cantores que te conheceram e hoje estão fazendo perverter toda uma geração. Executa juízo sobre esses falsos Herodes modernos, sobre esses faraós modernos
que têm pegado o dinheiro das suas ovelhas, do sacrifício das suas ovelhas, e têm vivido como verdadeiros faraós, como verdadeiros Herodes em palácios. Executa juízo sobre esses espíritos, Senhor, de altivez, mentirosos, que têm feito tantas falsas doutrinas dentro da sua casa, que têm saído dos púlpitos, não mais as águas vivas do seu espírito, mas um esgoto correndo de dentro de muitas igrejas. Sara, a tua noiva ferida, sara essa cidade, Senhor, que muitos clamam por ti. Como o Senhor me disse, há muito pão, mas há poucos famintos. Ó Senhor, põe fome de ti nos homens e mulheres dessa cidade, nas crianças. Senhor, porque o Senhor diz que há muito pão para pouca fome. Ó Senhor, há muita água, mas há poucos sedentos. Que o Senhor venha trazendo, mover sobre a nossa cidade agora. Goiânia, Goiânia, receba a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, amados, que essa palavra caia em seu coração, que essa palavra caia com temor e tremor no seu coração. Eu sou apenas uma dona de casa, apaixonada por Jesus, mas que ele acha graça de usar, às vezes para confundir os grandes. E eu estou aqui para dizer, desperta, Goiânia, desperta. E quarta-feira eu convido você a estar comigo de 10 às 11, aqui no Facebook. E nos próximos dias estaremos também no YouTube e no Instagram, para alcançar outras pessoas. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor tratará conosco, e a igreja ficará pura, e a igreja sarará, e essa igreja se levantará gloriosa. A Esther do Senhor se levantará. Não será mais essa igreja que eu tive a visão, violentada, suja, com as roupas rasgadas, a espada caída. E quero dizer a você, pelo Senhor, no Senhor e para o Senhor nos levantaremos nesse dia. Que Deus levante, como ele disse, essa tropa de elite, esse exército poderoso, que sairá das casas e invadirá a cidade. Vocês viram a nossa primeira dama? Vocês viram? Aquilo acontecerá dentro de restaurantes. Como Deus me mostrou essa semana, uma pessoa sendo batizada dentro de um restaurante chique. E os garçons tendo que segurá-lo. E ele de repente levantava a voz e começava a profetizar. E as pessoas se ajoelhavam e aceitavam Jesus. O Senhor levantará mulheres que estarão bem arrumadas, chiques, como usará pessoas humildes. Mas o que eu quero dizer é que não haverá lugar onde Deus não possa te usar. Haverá um avivamento dentro de shoppings. Mulheres que estarão ali fazendo compras, de repente o Espírito as tomará. E elas começarão a profetizar para a vendedora, para o vendedor. Estarão em clínicas e começarão a profetizar. Estarão nas ruas e começará a marchar. Aquilo que Deus fez na nossa primeira dama, que escandalizou os jornalistas. Prepare-se, porque o Brasil será escandalizado por um exército de mulheres poderosas no espírito. Aquilo da primeira dama foi fichinha. Aquilo foi, sabe, só para dar um susto. E louva a Deus por aquela mulher que não se envergonhou de se deixar ser usada pelo Espírito diante de milhares de jornalistas, diante dessa mídia horrível, nojenta que tem tentado matar a igreja. Se prepare, porque a tropa de elite de Deus se levantará, invadirá palácios dizendo, assim diz o Senhor. Colocarão nas mãos sobre cabeça de vereadores corrompidos com o nome de evangélicos, em deputados, em governadores, prefeitos,
e o Senhor varrerá todas as cidades. Os pequenos focos de mananciais se levantarão, e eu convoco você hoje a se tornar um manancial de águas vivas. Passe a sua vida hoje em revista diante do Senhor e diz: eu quero, Senhor, me usa, porque o Senhor me disse ontem à noite, enquanto Ele me dava uma palavra para dizer, Ele disse: há muito pão para poucos famintos, muitas águas para poucos sedentos. Então hoje comece a ter fome de Deus, comece a ter sede de Deus, e o Senhor explodirá o poder dele, porque o juízo virá, mas a glória dele também virá. Então, antes que o juízo venha, levante-se, resplandeça, porque a glória do Senhor vai nascer sobre ti, e você explodirá uma bomba, não de juízo, mas uma bomba de poder para resgatar pessoas. Que Deus te abençoe. Passe para outras pessoas, que nós estaremos juntos quarta-feira, às 10 horas novamente, para falar sobre o juízo de Deus, sobre cantores. Vamos tirar esse nome de levitas, porque a tribo de Levi, ela atuava em várias áreas na casa de Deus, no tabernáculo de Deus. Então, os cantores, prepare-se para quarta-feira, o que o Senhor quer entregar a vocês. Eu agradeço cada um que esteve aqui até agora. Orem por nós. Vocês viram a batalha de permanecer com uma internet nesse lugar. Que Deus abençoe a vida de vocês e recebam essa palavra nos seus corações, em nome de Jesus. Shalom, shalom.